Amém, irmãos? Espero que os irmãos estejam bem, estejam em paz. Vamos ao nosso texto base, à nossa liturgia. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 20, versículo 1 diz assim: Então fugiu Davi de Naiote, em Ramá, e veio diante de Jonatas, e disse: Que fiz eu? Qual é o meu crime? E qual é o meu pecado diante de teu pai, que procura tirar-me a vida? Até aqui, vamos orar. Senhor, nós oramos por tua palavra, oramos em nome de Jesus, pedindo que o Senhor venha nos dando entendimento, que o Senhor venha nos dando sabedoria, e que nós possamos, Senhor, nessa noite, estarmos aprendendo os teus altos caminhos, que possamos aprender como usarmos essa palavra de maneira prática, que o Senhor venha me capacitando a transmitir a palavra de maneira bíblica. Sê conosco, Senhor, edificando tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Só para relembrar o que Davi estava fazendo em Ramá, ele foi atrás do profeta Samuel. E aí acontece um fato interessante. Quando Saul fica sabendo que Davi está em Ramá, ele começa a mandar tropas para buscar Davi. E cada um que chegava próximo a Samuel e seus profetas entrava num transe e começava a profetizar. Até que o próprio Saul vai pessoalmente para tentar capturar Davi. E aí o que acontece? Ele também é tomado por um transe, só que aí ele passa por uma humilhação pública, porque ele é despido de sua roupa. E ele passa um dia inteiro profetizando, sem roupa, em transe, e não consegue executar a prisão de Davi. De uma maneira que até o povo fala: nossa, está Saul entre os profetas. O que nós temos que entender? No Antigo Testamento, sempre é bom frisar, o Espírito Santo era temporário. E Deus dava conforme o seu propósito. Diferente de hoje, que o Espírito Santo é um só Espírito com todos os crentes, nascidos de novo. No Novo Testamento, o Espírito Santo é permanente. Então o que acontece? Deus queria humilhar Saul. Deus queria manifestar o seu poder. Por isso que o Espírito Santo veio sobre todos aqueles homens. Na verdade, isso aqui está muito mais para uma demonstração de poder de Deus do que até de algo santo. Nós temos que lembrar que Saul, várias vezes nessa história, vai estar possesso de um espírito maligno enviado por Deus. Inclusive, no capítulo passado, nós vimos 3 tentativas de homicídio contra Davi. Isso forçou Davi a fugir. Só que veja, para não expor a Samuel e não expor aqueles profetas, Davi foge de Naiote. E a primeira pessoa que ele procura é Jonatas. Por quê? Porque Jonatas aqui nesse ponto já é como um irmão para Davi. E veja, nesse capítulo nós vamos ver a importância das pessoas que têm aliança conosco. Por que Jonatas? Porque Jonatas e Davi tinham uma aliança de amizade, uma aliança de irmandade, uma aliança de caminhar junto. E nesse capítulo eles vão reafirmar essa aliança. O que eu aprendo aqui já logo de cara? Irmãos, no momento da crise, quem vai estar do seu lado são aquelas pessoas que realmente têm aliança com você. Não adianta. Quando o problema vem, quando a dor vem, todos os amigos superficiais somem. Porque na nossa cultura moderna, século XXI, ninguém quer saber de problema, ninguém quer se incomodar, a não ser aquelas pessoas que você tem aliança. Quem são elas? Em primeiro lugar, a sua família. Para aqueles que são solteiros, os seus pais, os seus irmãos, algum parente que demonstra uma aliança verdadeira. Aí após se casar, expliquei para vocês, que deixará o homem seu pai e sua mãe. Então seu pai, sua mãe, sua irmã, seus irmãos, passam a ser a sua família de sangue.
Mas o seu foco principal passa a ser o seu cônjuge. Quem é a pessoa que tem que estar do seu lado na pior crise? O cônjuge. E na sequência, os seus filhos. Entendeu? Independente da circunstância, a aliança não é para dia de festa. Porque para dia de festa eu não preciso de aliança. Para dia de festa eu preciso festejar. Em dia de festa não precisa ser testado o relacionamento. Porque todo mundo está pronto para uma boa festa. Agora, quando a doença vem, quando a discórdia vem, quando os problemas vêm, as verdadeiras alianças são testadas. Inclusive a sua aliança com Jesus Cristo. Por que eu digo isso? Porque muito crente, quando os problemas vêm, vira o crente biquinho. Ele faz um biquinho e fala, por que Deus fez isso comigo? Simples, Deus fez isso com você porque é o plano dele. Para você crescer, para você amadurecer e para que os seus conteúdos sejam mudados. E não existe melhor maneira de mudar alguém que não seja problemas da vida. A grande questão é que a minha visão de vida espiritual é muito cor-de-rosa. É uma visão infantil. Uma visão que quer agradar o próprio umbigo. E quantos problemas tem, eu não consigo compreender aonde está a mão de Deus. Veja, o que Davi tinha feito aqui de errado? Vou te contar o que Davi tinha feito aqui de errado. Ele sempre foi um bom funcionário para o seu pai. No principal dia de festa da família, quando a maior autoridade nacional vai visitar a família e fazer uma festa, ele era o único da casa que estava trabalhando. Depois disso, o que ele fez de errado? Ele foi tocar para o rei. Para que acalmasse o fato do rei ficar endemoniado. Depois disso, o que ele fez mais de errado? Ele derrotou um homem com mais de 3 metros de altura. E tirou o opróbrio da vida de Israel. E depois disso, o que ele fez de errado? Ele foi um dos principais combatentes do exército de Saul. E matou vários inimigos, chegando ao ponto de casar com a filha do rei. Tudo isso foi o que ele fez de errado. Eu pergunto, você viu algo de errado? Não. Por que isso é importante? Porque, infelizmente, na igreja brasileira, tem muita gente que acredita no que a gente chama de teologia retributiva. Mais ou menos é assim, quando acontece um problema, a pessoa acha que é porque ela fez algo errado. Isso pode acontecer? Sim. Por quê? Porque Deus nos disciplina. Mas nós vemos nesse caso aqui, que Davi não fez nada de errado. Davi foi fiel em tudo. Cabe retribuição aqui? Não, o que nos mostra que muitas vezes aquilo é exatamente o plano de Deus. Se aconteceu, foi porque Deus decretou. O problema é que isso não encaixa na minha mente. Porque eu costumo enxergar tudo cor-de-rosa, tudo bonitinho, tudo com florzinha. E quando algo escapa do meu controle, eu fico tremendamente incomodado. E chego até a duvidar se Deus está comigo. Mas através desse exemplo, a gente percebe o quê? Gente, se prepara. Você vai ser injustiçado. Vão falar mal de você. Vão criar problema para você. Porque o mundo jaz no maligno. E um dos papéis do mundo é magoar os santos. Então não espere grandes coisas das pessoas. Espere sim grandes coisas de Deus. Espere sim ajuda de quem tem aliança com você. Porque a grande maioria, na hora que virar o problema, vai todo mundo sumir. Inclusive, quando você está errado e você provocou o problema, só fica do seu lado quem tem aliança. É só a gente ver, por exemplo, os presos do presídio. Eles estão lá por quê? São inocentes? Não. Na sua grande maioria são culpados, mas muitos familiares estão ali do lado.
dando apoio, visitando, procurando estar do lado. Entendeu? Nas nossas famílias, quando alguém erra, a pessoa precisa ouvir, fala, olha, você errou. O que você fez não se faz. Mas nós vamos cuidar de você. Porque nós temos aliança com você. Então esse é o principal motivo. Veja, Davi está com uma crise com a família do rei. Quem ele procura? O seu irmão, Jonatas, que era um homem honrado. Jonatas vai mostrar que realmente ele era um valente, ele era um homem digno, um homem de caráter, um homem que buscava principalmente a vontade de Deus, mesmo quando a vontade de Deus representava prejuízo para ele. Essa é a grande questão aqui, porque buscar a vontade de Deus, quando a vontade de Deus me agrada e vai me trazer benefício, é fácil. Quero ver você buscar a vontade de Deus, Deus olhando para sua cara. Vou dar um exemplo muito conhecido. Você é filho de uma família rica, milionária, fabricante de tendas para o exército romano, conceituado entre a sua terra natal, e numa viagem que você está fazendo, que você está achando que está servindo a Deus, Deus aparece para você e você cai do cavalo cego. E a partir dali, tudo que você tinha como ser humano, tudo aquilo que foi investido na sua vida, vai passar a ser esterco. E você vai se transformar no principal escritor do Novo Testamento, o pregador do Evangelho aos gentios, o apóstolo Paulo. Agora eu pergunto, é fácil jogar tudo fora? Por amor de Cristo? Quando a gente tem ganho, é fácil. Agora, e quando você tem prejuízo? E quando você tem que abrir mão de coisas que lhe são extremamente caras? Por exemplo, aqui Davi vai ter que abrir mão da sua jovem esposa. Ah, pastor, mas Davi amava Mical? Veja, quando ele fez o acordo de paz com a família de Saul, lá no futuro, a primeira coisa que ele exige é Mical de volta. Se ele não gostasse dela, ele ia pedir, olha, já que resolveu, está com outro, deixa para lá. Entendeu? Então nós estamos vendo aqui Davi só perdendo. Veja, ele virou grande bandido nacional. A partir daqui, todas as atitudes vão virar a vida dele, a vida da família dele, do avesso. Ele vai passar a ser fugitivo. Seu pai não vai mais poder morar na propriedade da família. Nós vamos ver nos capítulos seguintes que a sua família vai ter que se reunir com Davi num lugar chamado Caverna de Adulão. Qual foi o crime desse jovem? Matar um gigante de mais de 3 metros de altura. Ser fiel ao rei. Então, cuidado. Quando você tiver um problema, eu sempre oriento. Olha, veja se não tem coisa errada. Veja se não há uma desobediência. Mas, gente, desobediência a gente reconhece logo. Porque nós temos a Bíblia. Não adianta ficar procurando pelo em ovo quando o ovo não tem pelo. Entendeu? Analisou, orou, não tem nada errado. Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. Palavras do nosso Senhor, aquele que quer ser meu discípulo, tome sua cruz, negue a si mesmo e siga-me. O que é tomar a cruz? Tomar a cruz é seguir a vontade de Deus, em vez de seguir a sua. Só que esse é um evangelho que não é bem visto hoje. Mas eu tenho uma notícia para você, esse é o evangelho. Qualquer outra coisa pregada fora disso é uma imitação barata, que não é evangelho. Evangelho fala de dedicação, evangelho fala de aliança, evangelho fala de compromisso, evangelho fala de sofrer o dano, evangelho fala de seguir a segunda milha, de andar a segunda milha. Esse é o evangelho de Cristo. Amém? Amém. Vamos avançar mais um pouquinho, versículo 2. Jonatas começa a responder. E ele lhe disse, tal não suceda, não morrerás. Eis que meu pai não faz coisa nenhuma grande, nem pequena, sem primeiro me informar,
Por que, pois, meu pai me encobriria esse negócio? Não será assim. Então Davi tornou a jurar e disse: Teu pai sabe muito bem que achei graça aos teus olhos. Por isso disse: Não saiba isso, Jonatas, para que não se magoe. Mas, na verdade, como vive o Senhor e como vive a tua alma, há apenas um passo entre mim e a morte. E disse Jonatas a Davi: O que disser a tua alma, eu te farei. Disse Davi a Jonatas: Eis que amanhã é a lua nova, em que costumo assentar-me com o rei para comer. Porém, deixa-me ir, e esconder-me-ei no campo, até a tarde do terceiro dia. Vamos fazer uma pausa aqui. Gente, Jonatas era o tipo bom sujeito. Mas nesse caso aqui, Jonatas está sendo muito simples em relação a Saul. O que Jonatas acredita? Que o pai dele ia contar para ele se tentasse matar Davi. É a mesma coisa que você pegar um cachorro e botar para ele tomar conta de um frango assado. O que vai acontecer? O cachorro vai ficar paradinho? Não! Ele vai comer o frango. Então o que nós percebemos? Um dos cuidados que nós temos que ter é não sermos simplórios, não sermos inocentes em relação à maldade humana. Por quê? Porque você pode estabelecer uma confiança em alguém ou em uma situação e sair prejudicado. Um exemplo, os crentes são campeões em fazer negócio mal feito. O povo para comprar carro sem documento, carro com multa, comprar terreno bagunçado, emprestar dinheiro para quem não paga. E por que faz isso? Porque é inocente, porque é antibíblico. Irmãos, Deus que é Deus deixou letra preta no papel branco. Por quê? Para não dizer que ele não falou. Ninguém poderá chegar diante de Deus e dizer que não sabia. Principalmente no Brasil, que é um país livre. E se você digitar qualquer coisa na barra do Google, o Google vai te mostrar se aquilo está na Bíblia ou não. Então, assim, nós que somos crentes temos que seguir o conselho de Jesus. Sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Quem anda comigo sabe, eu sou o tipo do cara desconfiado. Não vem com conversa mole do meu lado que você vai se quebrar. Entendeu? Eu trabalho, por exemplo, com produto cristão há 23 anos. Quando eu chego num cliente, o cliente fala que é crente, eu falo, nossa, glória a Deus, aleluia. Mas, por favor, assina aqui. Entendeu? Aí depois que nós nos conhecemos, que a pessoa mostrar que é confiável, aí você vê da mesma forma na igreja. Nós temos a porta aberta. Mas quem vai chegando na igreja tem que se tornar conhecido. Tem que mostrar que é um crente de verdade. Por isso que na nossa igreja existe uma coisa chamada processo de amembramento, que leva em média 2, 3 anos. Como é que funciona? Alguém começa a visitar. Eu chego para a pessoa e falo, olha, você fica à vontade, visite tranquilo. Se você sentir que quer congregar, você me avisa, que aí nós vamos começar a cuidar espiritualmente da sua vida. Ah, isso é o fim? Não, é o começo. Aí nós vamos iniciar um processo para nos conhecermos. Você vai nos conhecer, vai conhecer nossas doutrinas e nós vamos ver se você não é um lobo em pele de cordeiro. E como todo relacionamento em Deus, ele vai crescer, vai amadurecer e vai se fortalecer, porque se não for em Deus, ele vai ser desfeito. Percebe? É a mesma coisa na sua casa. Não é qualquer pessoa que tem que ter acesso na sua casa. Mas pastor, ele é irmão, mas ele vai ser irmão a princípio da porta para a rua.
Depois que você conhecer ele, ele vai passar a ser irmão da porta para dentro, porque você pode estar colocando um lobo em pele de cordeiro dentro da sua casa. Aonde que está na Bíblia que você tem que abrir sua casa para todo mundo? Na Bíblia está que você tem que abrir sua casa para os irmãos verdadeiros. Não está na Bíblia que você tem que abrir a porta para todo mundo. Entendeu? Jonatas aqui está mostrando a sua simplicidade. Mas como Deus é econômico, Deus vai mostrar para Jonatas o tamanho da maldade de Saul. E na situação seguinte, Jonatas vai aprender da forma mais amarga qual é o caráter do seu pai. E como vai acontecer isso? Davi tem um plano, fala para Jonatas, amanhã é lua nova. Todos os meses, na época da lua nova, o povo de Deus se reunia. Em especial a corte do rei Saul. E Davi sentava do lado de Saul. E aí Davi tem uma estratégia. Para quê? Para que seja revelado o coração de Saul. E olha que interessante o que vai acontecer. Versículo 6. Desculpe. Isso. Versículo 6. Se teu pai notar a minha ausência, dirás: Davi me pediu muito que o deixasse ir correndo a Belém, sua cidade, porquanto se faz lá o sacrifício anual para toda a linhagem. Se disser assim, está bem, então teu servo tem paz. Porém, se muito se indignar, sabe que já está inteiramente determinado no mal. Usa, pois, de misericórdia para com teu servo, porque eu fizesse entrar contigo em aliança do Senhor. Se, porém, há em mim crime, mata-me tu mesmo. Por que me levarias a teu pai? Então disse Jonatas: longe de ti tal coisa. Porém, se de alguma forma soubesse que já este mal está inteiramente determinado por meu pai, para que viesse sobre ti, não te revelaria eu? E disse Davi a Jonatas: quem me fará saber, se por acaso teu pai te responder asperamente? Qual que é o plano? Jonatas vai falar que Davi foi a Belém. Olha que interessante, é verdade isso? Não. É mentira. Novamente, nós estamos diante de uma situação onde a verdade não é revelada para a preservação da vida. Isso é repetitivo no Antigo Testamento. Por quê? Porque a lei tem princípios. Lembra que Jesus falou? Porque está escrito, misericórdia quer e não sacrifícios. Qual era o caso? Ele havia curado uma pessoa no sábado. E os fariseus ficaram indignados porque houve uma cura espetacular num sábado. E Jesus falou: gente, vocês não entenderam nada da lei. Antes do princípio de guardar o sábado, existe um princípio superior, que é fazer o bem no sábado. Da mesma maneira que, antes do princípio de falar a verdade sempre, está o princípio de preservação da vida. Se for necessário falar uma mentira para proteger uma vida de ser morta, a Bíblia mostra isso de maneira repetitiva. Aqui é uma estratégia para que a vida de Davi não seja ceifada. Ah, pastor, como é que você sabe que Deus aprova isso? É uma boa pergunta. Simples. Davi coloca uma prova. Olha, se teu pai ficar tranquilo, tá tudo bem. Mas se ele te responder asperamente, a minha vida já está por um fio. Isso é uma prova. Aí o que a providência de Deus vai fazer? A providência de Deus vai confirmar aquela estratégia. Olha que interessante o que vai acontecer. Versículo 11.
Então disse Jonatas a Davi: vem e saiamos ao campo. E saíram ambos ao campo. E disse Jonatas a Davi: o Senhor, Deus de Israel, seja testemunha. Sondando eu a meu pai amanhã, a essas horas, ou depois de amanhã, e eis que se houver coisa favorável para Davi, e eu então não enviar a ti, e não tu fizer saber, o Senhor faça assim com Jonatas, outro tanto, que se aprouver ao meu pai fazer-te mal, também tu farei saber, e te deixarei partir, e irás em paz, e o Senhor seja contigo, assim como foi com meu pai. Olha que interessante, Jonatas firma a aliança, que ele fala, olha, se eu notar qualquer coisa, e Davi não ficar sabendo através da minha boca, que recaia sobre mim o mal. Isso aqui é uma aliança. Jonatas está reforçando os termos da aliança. Isso é coisa muito séria, principalmente em dias da antiga aliança. E aí a narrativa continua, versículo 14. E se eu, então, ainda viver, porventura não usarás comigo na beneficência do Senhor, para que não morra? Nem tampouco cortarás da minha casa a tua beneficência eternamente? Nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra a cada um dos inimigos de Davi? 16. Assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo: o Senhor o requeira da mão dos inimigos de Davi. Olha o que Jonatas está falando aqui. Jonatas compreende que Davi vai ser grande. Jonatas sabia que o reino tinha sido tirado do seu pai Saul. O que nós temos que entender aqui? Qual era a prática dos príncipes do passado? Quem é o herdeiro do trono? Jonatas. O que um herdeiro do trono faria com um possível candidato ao trono? Matava. Segundo os costumes daquela época, qualquer príncipe que tivesse risco da sua dinastia mataria sumariamente qualquer inimigo. Jonatas está estabelecendo uma aliança em prejuízo próprio. O herdeiro do trono de Saul é ele, o príncipe herdeiro é ele. Ele é um valente, ele é um homem honrado, ele é um homem digno, um homem de qualidade. Mas ele compreende o agir de Deus e se alinha com o agir de Deus em prejuízo próprio. E ele vai mais além. Ele fala: Davi, agora estou parafraseando, quando você for grande, não esquece da minha família. E jamais corte um descendente da minha família. Por quê? O que os reis faziam? Simples, matavam sumariamente todos os inimigos. Quando a gente estuda primeiro livro de Reis, segundo livro de Reis, o que tem de assassinato de rei, o que tem de golpe de Estado, qual seria a atitude de Davi segundo os costumes da época? A atitude de Davi seria a seguinte: mata todos os descendentes de Saul, não deixa um vivo, arranca todos da terra, porque eles são seus inimigos. Só que como Jonatas, Davi é honrado. E a Bíblia vai mostrar que ele cumpre a sua aliança com Jonatas, cuidando inclusive de um filho de Jonatas chamado Mefibosete. Entendeu? O que Jonatas e Davi estão fazendo aqui é agir contra o costume da época, em favor da verdade da aliança. Isso permanece até hoje. Vou dar um exemplo bem simples. Nós vivemos num mundo onde mais de 50% dos casamentos acabam em divórcio. Correto? Correto. Qual que é a notícia triste? Inclusive dentro da igreja.
Por quê? Porque a igreja assumiu o costume do mundo. Porque se você é alguém que anda em aliança, você jamais vai se divorciar. Porque quem tem aliança está junto para qualquer crise. Sabe para que serve essa aliança no seu dedo? Para que no dia difícil você olhe para ela e você lembre, eu tenho aliança com aquela mulher, eu tenho aliança com aquele homem. E mesmo eu não gostando do que ele fez, eu não gostando do que ela fez, nós temos uma aliança. A aliança é para o tempo difícil. Quem anda em aliança não rompe. Quem anda em aliança está junto. Percebe? A pressão na época de Davi e Jonatas é que os dois se matassem. Até hoje é igual. A pressão para que você não haja conforme as verdades de Deus é enorme. E o tempo todo você tem uma escolha. Seguir a verdade da aliança divina ou seguir as mentiras do mundo. Está aberto. Cabe a você trazer para si aquilo que é correto. Aqui são 3.000 anos atrás, mas a maldade humana é igual. Quer ver uma coisa muito difícil hoje em dia? Aliança com a igreja. Ah, não gostei do que o pastor falou. Começou errado. A primeira pergunta é, o que o pastor falou é bíblico? É. Opa, então eu preciso ficar esperto. Como é que a gente faz hoje em dia? A gente troca de igreja, como troca de loja. Qualquer probleminha que não me agradou, eu saio fora. Por quê? Porque eu não frequento uma igreja, eu frequento uma churrascaria. E não é rodízio, não. É à la carte. Eu quero a carne exatamente do jeito que eu gosto. E se algo sair errado fora daquilo que eu planejei, que eu faço, eu rompo tudo, queimo as pontes e me mando. Por quê? Porque eu não tenho entendimento e compreensão do que é uma aliança. Por isso que hoje em dia tem tanta gente que é desigrejado. Ser desigrejado é ser antibíblico. Não existe cristianismo fora da igreja. Isso é uma falácia, uma mentira. Não existe. Só que as pessoas, porque algo não agradou, elas rompem. E ainda querem dizer que é cristão. Está se enganando. Isso não é cristianismo. Da mesma maneira com o casamento, da mesma maneira com o trabalho, com tudo. Porque a nossa noção de mundo ocidental não é uma noção de aliança. É uma noção de contrato. E contrato, quando não me agrada, eu quebro. Não é assim? Aliança não. Eu entro nela. E ela é para sempre. Onde é que está o começo e o fim dessa aliança aqui? Por isso que ela é um círculo. Por que que quando Abraão traçou a aliança que Deus andou entre as partes, andou em forma de 8? Aquilo representa o infinito, era uma aliança eterna que Deus fez com Abraão. Indissolúvel, que alcançou a mim e a você. Já pensou se Deus resolve romper a aliança? Deus acorda amanhã, olha quem vai ser a vítima, a Ismélia. Ah, não gostei do que a Ismélia fez ontem, rompi minha aliança com ela, não é mais salva. Você confiaria num Deus assim? Graças a Ele não faz as coisas dessa forma. Se fosse eu, faria. Ah, eu apertava o botão vermelho rapidinho, buf, buf, que estilinho Super Mario. Mas Deus não é assim. Porque Ele é o Criador das alianças. E Ele zela por suas alianças. Mesmo que aquela aliança seja contrária a todo o hábito do mundo. Entendeu? Romanos 12:1. Não vos conformeis com esse mundo, mas renovais a vossa mente.
E isso é o que nós temos que fazer. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho. Versículo 17. E Jonatas fez jurar a Davi de novo, porquanto o amava, porque o amava com todo o amor da sua alma. E disse-lhe Jonatas: amanhã é lua nova, e não te acharão no teu lugar, pois o teu assento se achará vazio. E ausentando-se tu 3 dias, desce apressadamente e vai àquele lugar onde te escondestes no dia do negócio, e fica-te junto à pedra de Ezel. E eu atirarei 3 flechas para aquele lado, como se atirasse ao alvo. E eis que mandarei o moço dizendo: anda, busca as flechas. Se eu expressamente disser ao moço: olha, que as flechas estão para cá de ti, toma-o contigo e vem, porque há paz para ti, e não há nada, vive o Senhor. Porém, se disser ao moço assim: olha, que as flechas estão para lá de ti, vai-te embora, porque o Senhor te deixa ir. E quanto ao negócio de que eu e tu falamos, eis que o Senhor está entre mim e ti eternamente. O que Jonatas fala? Jonatas traça um plano para Davi ficar sabendo o resultado da reunião. O que ele fala? Você vai naquele lugar onde nós estivemos no campo e eu vou lançar 3 flechas. Vou mandar o meu moço buscar as flechas. Se eu falar para o meu moço que as flechas estão mais perto, é sinal que está tudo bem. Você pega o moço e vem junto com ele. Agora, se eu lançar as flechas e falar para o moço, elas estão mais longe, é porque a tua vida está em perigo. O que Jonatas está fazendo aqui? Está trabalhando no melhor estilo de serviço secreto americano. Estratégia. Novamente, o que Jonatas está fazendo? Gente, falando corretamente, Jonatas está falando uma mentira para o seu moço. Está mandando ele que nem bobo buscar a flecha. Percebe como eu preciso tomar cuidado com religiosidade barata? Com coisas que eu esqueço o princípio correto das coisas e posso trazer prejuízo. Muito cuidado com isso. Entendeu? Eles estão agindo com esperteza, com astúcia. Qual que é o alvo disso? Preservar a vida de Davi e preservar a vida de Jonatas. Mas pastor, Saul não quer matar Jonatas. Tem certeza? Vamos seguir nossa leitura. Versículo 24. Escondeu-se, pois, Davi no campo, e sendo a lua nova, assentou-se o rei para comer pão. E assentando-se o rei, como das outras vezes no seu assento, no lugar junto à parede, Jonatas se levantou e assentou-se Abner ao lado de Saul, e o lugar de Davi apareceu vazio. Porém, naquele dia não disse Saul nada, porque dizia: aconteceu-lhe alguma coisa pela qual não está limpo. Certamente não está limpo. Sucedeu também, no outro dia, o 2º da lua nova, que o lugar de Davi apareceu vazio. Disse, pois, Saul a Jonatas, seu filho: por que não veio o filho de Jessé, nem ontem, nem hoje a comer pão? E respondeu Jonatas a Saul: Davi me pediu encarecidamente que o deixasse ir a Belém, dizendo: peço-te que me deixes ir, porquanto a nossa linhagem tem um sacrifício na cidade. E meu irmão mesmo me mandou ir. Se, pois, agora tenho achado graça aos teus olhos, peço-te que me deixes partir, para que veja a meus irmãos. Por isso não veio à mesa do rei. Vamos fazer uma pausa aqui. Olha que interessante. Gente, o Antigo Testamento é uma obra de literatura perfeita. Todos os detalhes foram colocados ali por Deus de maneira perfeita. Olha que interessante. Quando Saul fala de Davi,
O ódio dele por Davi é tanto que ele não consegue falar o nome de Davi. É o filho de Jessé. Quando Jonatas fala de Davi, ele usa o nome Davi. Percebem a raiva, o ódio, a gana que Saul está de Davi? Que sequer ele consegue falar o nome dele. Sabe mais ou menos em casa, quando algum dos filhos apronta alguma coisa e o cônjuge fala, olha o que teu filho fez. Eu sempre brinco aqui com a Paula. Quando é coisa errada, ela já sabe que é brincadeira. Eu falo, ó, você viu o que teu filho fez? Morou 9 meses na tua barriga e a gente começa a fazer piada. Ó, isso aí foi o cromossomo X que fez, porque o Y nunca faz isso. E a gente dá risada, porque não é bem assim. Quando você vê os casais, fez coisa boa. Nossa, meu filho arrumou um emprego. Meu filho se formou na faculdade. Ó, mas o seu filho acabou de aprontar. É a mesma coisa aqui. Realmente o mundo e as relações humanas não mudaram tanto. Mas a narrativa continua. Versículo 30. Olha a revelação. Então se acendeu a ira de Saul contra Jonatas e disse-lhe, filho da mulher perversa e rebelde, não sei eu que tens escolhido o filho de Jessé para a vergonha tua e para a vergonha da nudez de seu pai? Olha Deus revelando a Jonatas. Lembra que Jonatas falou? Não, meu pai me conta tudo. Aí Davi falou o quê? Eu vou parafrasear. Jonatas, acorda. Teu pai está escondendo tudo de você. O que Deus está fazendo? Revelando o coração de Saul através das circunstâncias. Aqui tem um ensino muito prático para a vida cristã. Preste atenção nas conversas à sua volta. Preste atenção nas atitudes à sua volta. Deus revela muito do que está no coração das pessoas, através do que elas falam e através das atitudes dela. Seja esperto, seja astuto. Não dá uma de bobo. A pessoa falou, você pesca. Pescou você. Ah, entendi. Que bom. Tem gente que parece que virou crente e ficou bobo da cabeça. Sabe o crente algodão doce? É tudo bonitinho, tudo docinho, tudo gostosinho. Aí você põe na boca e dissolve. É só vento. Gente, você tem o espírito da graça. Você tem que ser mais esperto que os outros. O Criador do universo, veja, uma das figuras da Trindade, o Espírito Santo, é um só com o seu espírito. Quando as pessoas falam, você tem que estar atento, pescar no ar. Quanto prejuízo e quanto sofrimento não será poupado se você simplesmente prestar atenção nas revelações da providência de Deus. Qual é o problema nosso? Eu quero ir para a igreja e aparecer um anjo. E o anjo dourado vai revelar. Acorda, Deus já revelou no teu dia a dia. É só abrir o olho e o ouvido que você vai perceber, opa, essa pessoa está armando para cima de mim. Essa pessoa não está com boa intenção. Então, abra o olho. Jonatas está aprendendo aqui uma das maiores lições da sua vida. Nós estamos falando de um homem de quase 50 anos de idade. Numa época onde viver 50 anos não era fácil. E esse rapaz está aprendendo duras lições. Talvez da pessoa que ele mais confiasse, que era o seu pai. Tendo tudo aquilo que ele imaginava como correto, sendo traído. Aqui ele praticamente foi chamado de filho de prostituta. O que é filho de uma perversa? Precisa traduzir?
Olha o que Saul chama o próprio filho. Mas a narrativa continua. Versículo 31, a revelação continua. Porque todos os dias que o filho de Jessé viver sobre a terra, nem tu estarás seguro, nem o teu reino, pelo que envia, e trazemos nessa hora, porque é digno de morte. Saul revela o seu coração. Gente, entenda. Na sociedade moderna, já ouviu aquela frase? Oscar, me perdoa, eu falei, eu estava de cabeça quente, eu estava nervoso. Quem já ouviu isso? Não quer dizer nada. Sabe o que quer dizer? Que enquanto você está calmo, você se controla. Mas assim que o pavio esquenta, o seu coração é revelado através do que você fala. Se a pessoa virar para mim e falar eu estava nervoso, para mim não quer dizer nada, porque ela só revelou o coração. A diferença é que ela ficou tão enfurecida que toda aquela casca de mentira não conseguiu se manter. E aí a hora que o calo apertou, a hora que Deus colocou pressão, revelou o coração. Só isso quer dizer. Falou nervoso, falou o que pensava. A boca fala do que o coração está cheio. Não se engane. Não entre nessa desculpa. A gente percebe altos e baixos na vida de Saul. Saul esperava que Davi ia ir na festa da lua nova. E na frase seguinte ele fala, traz aqui que eu vou matar ele. Será que ele esperava na festa da lua nova para fazer festa? Ou para executar Davi? Mas ele estava calmo. Todo mundo bem, a corte reunida. Família toda produzida, boa roupa, boa comida. Mas a hora que apertou o calo, o assassinato veio para fora. É bíblico o que eu estou falando. Acorda. Sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Amém? Amém. Vamos seguir na narrativa, versículo 32. Então respondeu Jonatas a Saul, seu pai, e lhe disse, por que há de morrer? Que tem feito? Então Saul atirou-lhe com a lança para o ferir. Assim entendeu Jonatas que já o seu pai tinha determinado matar Davi. Por isso Jonatas, todo encolerizado, se levantou da mesa, e no segundo dia da lua nova não comeu pão, porque se magoava por causa de Davi, porque seu pai o tinha humilhado. Olha que interessante. A revelação de Deus foi tão completa que Jonatas teve risco de vida. Você sabe o que é um pai tentar matar o filho com uma lança? Está na Bíblia. Será que foi revelado para Jonatas o coração do seu pai? Será que Deus foi claro? Precisa aparecer uma mão no teto escrevendo Jonatas, seu pai quer matar Davi? Precisa mandar um anjo na igreja revelar? Tchan, tchan. Não, está na cara. É a mesma coisa desses revelamentos que tem, irmão, Deus te ama. Tem 400 vezes na Bíblia escrito aqui. Esse que veio a minha palavra de mim mesmo, Deus é contigo. Aqui. Percebe como a nossa visão é extremamente religiosa e na prática não funciona? Percebe que tem tanto sofrimento da igreja? Porque a turma dá sopa pro azar, a turma dá moleza. Gente, crente não é bobo, porque se fosse bobo não era crente. Você pode até errar, como eu, mas não seja bobo. Ou se for bobo, só um pouquinho e só uma vez. Não precisa fazer a segunda. Amém? Amém? Vamos seguir, os irmãos estão quietos. Versículo 35. Aconteceu pela manhã que Jonatas saiu ao campo, ao tempo que tinha ajustado com Davi, e um moço pequeno com ele. Então
disse ao seu moço: corre a buscar as flechas que eu atirar. Correu, pois, o moço, e ele atirou uma flecha, que fez passar além dele. Vamos fazer uma pausa aqui. Jonatas parece que começou a aprender. Tem um detalhe aqui no texto que ninguém percebe. Jonatas cumpriu o combinado, foi para o ponto de encontro, e aí quem que ele levou? Levou um jovem pajem, um garoto, um pequeno garoto. Eu pergunto, e se ele levasse Abner, o capitão do exército do seu pai? Será que Abner ia descobrir o plano? Estão entendendo o que eu estou falando? Veja, ele tinha um plano. O principal inimigo do rei estava armado com ele. Em vez de levar um pajem esperto, ele leva o mais bobinho, o pequeno pajem. Tanto é que a Bíblia vai falar mais à frente que o pajem não entendeu nada. Era exatamente isso. Você não entendeu nada? Não, que bom, era o que eu queria. Será que muitas vezes você não tem trazido pessoas ao seu lado que não eram para estar lá naquele momento, naquela hora? Vou dar a seguinte situação: aparece uma oportunidade de você comprar um terreno. Você vai ter que ver o terreno, correto? Ou o carro. Aí quem é que você leva junto para ver o carro? Aquele parente ou aquele irmão chamado encrenca de duas pernas. E aí dá tudo errado. Mas deu errado por quê? Porque você é o errado. Você vai ver um carro, o que você vai fazer? Vai pegar um parente seu de confiança, ou vai pegar um irmão de confiança. Irmão, eu estou indo ver o carro, irmão, me ajuda. Que horário que o irmão pode ir comigo? Que eu passo na casa do irmão para o irmão e ver junto comigo. Você me ajuda? Vai fazer um negócio. Aí ele congrega na igreja que tem 10 advogados. Aí ele não fala com nenhum. E depois vem chorar: nossa, assinei um contrato errado, agora não tem como sair. Lógico, você é burro. Aliás, vou corrigir a palavra, você é inocente. Às vezes a gente fala algumas palavras que não deve, fica feio. Entendeu? Não pode ser inocente. Você precisa saber o que você faz. Para cada coisa você tem que ter um acompanhante correto. Entendeu? É o que Jonatas fez aqui. Jonatas começa a entrar no jogo. A vida dele estava em risco, a vida do seu amigo Davi, do seu irmão Davi estava em jogo. Ele pegou o mais simplesinho dos moços e levou. Entendeu? E aí o que vai acontecer? Versículo 37. E chegando o moço ao lugar da flecha que Jonatas tinha atirado, gritou Jonatas atrás do moço e disse: não está porventura a flecha mais para lá de ti? E tornou Jonatas a gritar atrás do moço: apressa-te, corre, não te demores. E o moço de Jonatas apanhou as flechas e veio para o seu senhor. E o moço não entendeu coisa alguma. Só Jonatas e Davi sabiam desse negócio. Então Jonatas deu as suas armas ao moço que trazia e disse-lhe: anda e leva-as à cidade. E indo-se o moço, levantou-se Davi do lado do sul, e lançou-se o seu rosto em terra, e inclinou-se 3 vezes, e beijaram-se um ao outro, e choraram juntos, mas Davi chorou muito mais. Olha o que Jonatas faz: pega o moço e manda o moço embora para casa. Quando o moço vai embora, Davi sai do seu esconderijo. E Davi faz um ato de reverência. Ao se prostrar 3 vezes com o rosto em terra, Davi está reconhecendo, está diante de um príncipe. É isso que está aqui no texto. Não é teatro. Davi está honrando Jonatas como príncipe. Só que veja, aí acontece um fato que é muito mal interpretado. Os dois, tomados de emoção e choro, se beijam no rosto.
O que é isso? O ósculo santo. Beijo santo. O que é? Sinal de aliança. A maioria de nós beijava o pai. Agora, você sai aí na rua beijando qualquer um? Vai ser até mal interpretado. Ósculo santo, beijo santo é sinal de aliança. Quando o casal está no altar, na cerimônia religiosa do casamento, qual é o auge da cerimônia? Coloca a aliança e faz os votos e beija a noiva. Entenderam? Por que isso é importante? Porque existem seitas que querem dizer que a Bíblia aceita o relacionamento de pessoas do mesmo sexo e querem usar esse texto. Veja, o que as pessoas fazem com a sua vida sexual é entre elas e Deus. Pecado é pecado. Não vai mudar. Agora, não queira pegar isso e colocar na Bíblia. Esse que está o erro. Então, se alguém te perguntar sobre isso, você carinhosamente, com respeito, com amor, vai falar a verdade. Fala, olha, isso não está na Bíblia. Isso é pecado. Eu acho até que você deveria mudar, talvez. Com respeito, com amor, mas sem medo. Nós não estamos aí para brigar com ninguém. Nós estamos aí para falar a verdade em amor. Eu não preciso mudar a Bíblia. Entendeu? Nesse texto aqui, eles estão firmando sua aliança em prantos. E Davi, veja, imagina, gente, Davi era um guerreiro completo. Talvez o principal guerreiro da Bíblia. Davi era o tipo do cara, sangue dos olhos. Ó, para meu conhecimento, só tem 3 caras tão casca-grossa como Davi. É Joabe, é os 3 irmãos, os primos dele, Joabe, Abisaí e mais o Azael, que era ligeiro de pés, morreu. Mas a gente vê esse guerreiro bíblico se derramando em lágrimas por causa da sua injustiça. E Jonatas também sabendo que a partir daquele ponto a vida dos dois ia se separar. Cada um iria tomar o seu caminho. Cada um ia tomar o seu rumo. Para vocês terem uma ideia, Davi ia tomar o seu rumo para virar inimigo público nacional. Mas depois disso, o rei de Israel. Jonatas ia voltar para sua vida de príncipe, para morrer assassinado pelos filisteus e ter sua vida interrompida mais cedo. É o que está sendo feito aqui. Nunca mais, a partir daqui, Davi e Jonatas iriam se relacionar da forma que eles se relacionavam. Nunca mais a vida dos dois seria a mesma. Separou. Irmãos, existem relacionamentos na nossa vida que Deus literalmente coloca fim. Literalmente. Qual é o problema nosso? A gente não aceita e quer continuar aquilo que Deus já colocou fim. Não use isso como desculpa barata para fazer besteira e para pecar. Não torça as palavras do seu pastor, mas entenda, na dinâmica da vida cristã, Deus vai mudando nossos relacionamentos, vai fortalecendo alguns e tirando outros da frente. Faz parte do crescimento cristão. Faz parte do avanço da vida cristã. Olha para trás e olha quanta gente antes estava à sua volta e hoje não está mais. Principalmente por quê? Porque quanto maior maturidade cristã você tiver, determinados relacionamentos não cabem mais. Fica o amor, fica o respeito, mas fica para trás. Qual é o seu papel? Identificar da parte de Deus quais são esses relacionamentos.
e seguir para frente, avançar. Tem coisa boa vindo. Quem cuida da sua vida é o Todo-Poderoso. Por exemplo, quando você... Vou dar um exemplo claro. Quando você vê um amigo de infância, é bacana. Nossa, nota 10. Agora, vai tentar ser amigo de infância hoje. Vou dar a resposta. Problema. Então, o que você faz com o amigo da infância? Ô, fulano, que bacana. Como é que você tá? Legal. E a família, tal, tal. Tchau, ó. Deus abençoe, hein? Alô, valeu. Fui. Pega o amigo de infância e põe dentro da sua casa para ver se você não vai perder o amigo e as boas lembranças. Entendeu? Deus está literalmente separando. Talvez uma das maiores amizades da Bíblia. A partir daqui só fica o sentimento de gratidão. A partir daqui só fica o sentimento de aliança. Nunca mais eles vão se relacionar como se relacionavam. Por isso que eles estão em pranto. Por isso que eles estão chorando. E por que que eles estão fazendo isso? Porque eles estão se encaixando totalmente no plano de Deus. E o plano de Deus está causando choro para eles. Sofrimento emocional. Esse não é o evangelho muito pregado hoje. Para encher a igreja se prega ao contrário. Mas quando você lê a Bíblia, a coisa muda. E aí, para encerrar, que eu estou já muito avançado no horário. Versículo 42. E disse Jonatas a Davi: vai-te em paz, o que nós temos jurado ambos em nome do Senhor, dizendo: o Senhor seja entre mim e ti, e entre a minha descendência e a tua descendência, seja perpetuamente. Então se levantou Davi e partiu, e Jonatas entrou na cidade. Relacionamentos rompidos. O que eu aprendo nessa palavra para encerrar? O custo do discipulado cristão vai trazer dificuldades, vai trazer pane nos seus relacionamentos. Para encerrar, rapidinho, abre no Evangelho de Mateus. Vamos a algumas aplicações. Evangelho de Mateus, capítulo 4. Primeiro livro do Novo Testamento, Mateus 4, versículo 18. Diz assim: e Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo redes, seguiram-no. Adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai, Zebedeu, consertando as redes, e chamou-os. E eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. O que está acontecendo aqui? Eles nunca tinham visto Jesus. Quando tiveram um encontro verdadeiro com Jesus, primeira coisa que mudou, o trabalho deles acabou. Eles eram microempresários, dono de barco. Você vê Pedro perguntando: Jesus, vou viver do quê? Minha família vai comer do quê? Pedro tinha uma família. Como é que eu vou sustentar meus filhos, Jesus? Estão entendendo o que está acontecendo aqui? A gente faz exatamente o contrário hoje. Eu vou para Jesus porque eu quero um trabalho que me agrade. Mudou, né? Mais um exemplo. Mateus, capítulo 8. Olha que interessante. Versículo 21. Diz assim: e outro de seus discípulos lhe disse: Senhor,
Permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe, segue-me e deixe os mortos sepultar os seus mortos. O que está acontecendo aqui? Enterrar o pai é pegar sua herança. O que esse discípulo está falando? Olha, deixa eu voltar lá para casa e quando meu pai morrer, eu passo mão da minha herança e aí eu te sigo. O que Jesus falou? Não, segue-me e deixa os mortos enterrar seus mortos. Abre mão da tua herança. Ele foi? Não foi. Mais um texto, Mateus 10. Não, Mateus 9. Versículo 9. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na recebedoria um homem chamado Mateus, e disse-lhe, segue-me. E ele levantou-se e o seguiu. O que Mateus era? Mateus era funcionário público bem remunerado, alto salário. Nunca tinha visto Jesus. Jesus chega para ele e fala, olha, você vai abrir mão da sua carreira para me seguir. Sabe esse salário gordo que você tem? A partir de agora você vai abrir mão dele para me seguir. Aqui não tem salário. E eu tenho mais uma notícia para você, Mateus. Versículo 10, olha a notícia. E aconteceu que, estando ele em casa sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos, por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Vamos fazer uma pausa aqui. Sabe o que Jesus fez? Mateus, o negócio é o seguinte, a sua carreira você vai jogar pelo ralo. Além do mais, você vai pagar uma tremenda churrascada para a gente comer na sua casa. A conta vai ser sua hoje. É o que está na minha Bíblia. Quem pagou a conta na casa de Mateus? Quem pagou? Esse é o preço do discipulado. Percebe como a nossa visão é curta? Vamos seguir. Mateus 10, versículo 34. Esse daqui deixa muita gente assustada. Não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho e a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Gente, o evangelho que é pregado hoje, eles vão dizer que essa palavra aqui é do diabo. Botar pai contra filho, nora contra genro, genro contra pai contra mãe, filho contra pai. Não, essa palavra é de Jesus Cristo, ele não veio trazer paz. Como cristão, você não é pago para agradar ninguém. Você foi comprado para agradar Jesus. O que Jesus está nos ensinando aqui? Se em algum momento da sua vida você tiver que desagradar os seus relacionamentos familiares para seguir a Cristo, faça. Senão você não é digno dele. E aí, como a gente diz aqui no Brasil, a porca torce o rabo. Porque aí a coisa fica difícil. A hora que você tem que olhar no olho de um filho e falar, filho, aqui em casa papai não vai admitir viver desse jeito. Então faz o seguinte, filho, ou você vive na regra do papai, ou o filho vai ter que sustentar a própria vida. Porque nós não vamos admitir. Nessa casa nós servimos a Deus, a gente ama Ele e é Ele que governa aqui. É isso que a Bíblia ensina. Pior ainda se for presbítero. Aí tem que fazer mesmo. Entendeu? É algo para se pensar. E aí só mais um texto.
Mateus 19. Esse aqui vai terminar com tá amarrado. Eita, bolachada gostosa. Mateus 19, versículo 27. Diz assim: Então Pedro respondendo disse-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? E Jesus disse-lhes: Em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos aceitarei sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Pedro vem com a pergunta: e nós que deixamos tudo para te seguir, o que nós vamos receber? Eu vou responder para vocês: eles receberam martírio, eles receberam perseguição. Pedro foi crucificado de ponta cabeça em Roma no ano de 65. O único apóstolo que morreu de velhice foi João. Mas e na glória? Na glória eu vou te explicar. Nós vamos estar lá. Vão ser levantados 12 tronos. E aqueles homens vão se assentar naqueles tronos para julgar os filhos de Israel. Na posição de maior honra. É isso que eles vão receber. A pergunta é: a que tipo de dano, a que tipo de prejuízo, a que tipo de perda você está disposto a sofrer para seguir a Jesus Cristo? Esse é um preço que mais hora menos hora vai ter que ser pago. Para cada um é de um jeito. Mas você pode ter certeza, se você é filho de Deus, em algum grau, isso aí vai se cumprir. Algum tipo de sacrifício você vai sofrer na sua vida pessoal por amor de Jesus Cristo de Nazaré. Seja nos relacionamentos, seja no trabalho, seja na carreira, seja na profissão, seja nos relacionamentos familiares. O que for. Algum tipo de desconforto vai acontecer. A pergunta é: quando essa hora chegar, você está preparado? Você está pronto para dar a resposta e falar: Jesus, eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos orar? Amém? Senhor, obrigado por tua palavra. Nós oramos te agradecendo. E oramos, Senhor, pedindo que o Senhor venha com a tua graça, o Senhor venha com o teu poder, o Senhor venha nos dando entendimento da profundidade dessa palavra, que nós possamos realmente estar enxergando a vida cristã com outros olhos e que possamos, Senhor, sempre estarmos dispostos a te agradar, que a tua vontade se cumpra em nós. Em nome de Jesus, amém.